Olá, como a gente prometeu, né, nós estamos aqui fazendo agora uma coletânea, né, de assuntos referentes à nossa introspecção interior, né? Então o que a gente tem feito? A gente está selecionando uma porção de temas para que a gente possa trabalhar cada vez mais esse aprofundamento desse momento agora que está vindo aí, né, com essa transição que nós estamos vivendo e com tudo que vai ocorrer de bom aqui no nosso planeta Terra. A gente sabe que isso vai ser uma coisa muito legal, muito boa, então a gente precisa estar preparado, principalmente na parte interior. Então, hoje nós vamos falar, começando a falar a parte que mais é problemática para nós seres humanos que vivemos atrelados, né, a um sistema totalmente voltado à parte exterior e a gente não conhece a si mesmo como deveria ser, né? Então o que acontece? Nós selecionamos aqui um tema hoje que é justamente para poder ver e a gente entender como que o ego faz um bloqueio, né, e impede que a gente se aprofunde, que a gente viva realmente dentro de uma realidade e não dessa realidade que a gente pensa existir e na verdade não existe, ok? Então hoje nós vamos falar um tema, eu vou até ler algo que eu já compus há algum tempo atrás, né? Então é um texto que a gente pôs em forma de um poema, mas é bem curtinho, bem rapidinho, tá bom? E o tema é Flutue e toda a liberdade será vivida. Nasceu para ser livre, alegre e feliz, mas atrelado aos cordéis da mente você está. Em cada atitude e cada pensamento, a mente o coordena, supondo saber. O escravo, atado a toda loucura mental, sua vida torna-se um caos. Você cria o sofrimento, muita dor, tudo ilusão. A meditação diária trará a consciência, com ela seus olhos se abrirão. Sua alma comandará seu ser, inspirada no divino interior. Relaxe e permita que a alma comande seus pensamentos. Tome as atitudes, dirija a sua vida. Tudo sairá conscientemente perfeito. Basta, deixe de viver como uma marionete. Seja tão leve a ponto de não permitir que as cordas da mente permaneçam esticadas. Flutue com liberdade, baile com o divino, voe com o todo, viva-o intensamente. Sob a luz da consciência, as cordas podem permanecer presas em seus membros, até mesmo em sua cabeça, mas se anula a força da gravidade. Com isso, total leveza, total liberdade, vive-se assim a pluma da realização. Ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comentar agora cada trecho dessa nossa citação aqui, para que a gente possa nos aprofundar mais, tá? Esse seria um dos nossos trabalhos, de tomar uma consciência melhor do que nós estamos fazendo, tá? Então, para a gente situar a nossa mente em relação àquilo que nós vamos trabalhar depois nas meditações, ok? Então, o que nós vamos fazer? Voltando aqui ao início, com o tema Flutue e toda a liberdade será vivida. Então, o que a gente quer dizer? Nós somos muito pé no chão, nós somos muito, vivemos achando que tudo é essa parte material, né? As nossas contas para pagar, a nossa comida que nós temos que prover e tudo mais. Sim, nós temos essa dimensão. Deus nos deu essa oportunidade da gente viver de forma encarnada. E aí, o que acontece? Todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa na parte física, nós estamos prontos para poder, sim, manter nossa vida, né? Sim, essa parte também é importante. Mas nós podemos fazer essa parte importante da parte física, da parte terrena, de forma como? De forma muito mais conscienciosa, muito mais consciente, tá? Então, eu tendo aí uma permanência num estado flutuando e vendo tudo como sendo o quê? Nós somos seres eternos, nós somos seres indestrutíveis, que não importa o que aconteça, nós temos que entender que nós estaremos acima e dentro de nós teremos Deus, tá? E nós tendo Deus dentro de nós temos Deus dentro de nós mesmos, nós vamos viver acima de todos esses problemas, de tudo isso. A gente vai fazer isso como um aprendizado, como uma experiência, e não nos envolvermos de forma dramática com aquilo que possa ocorrer, tá ok? Então, iniciando aqui, nasceu para ser livre, alegre e feliz, mas atrelado aos cordéis da mente você está. Percebam isso.
Nós nascemos para ser livres, alegres e felizes, mas nós ficamos atrelados a certas coisas que a mente nos dá. A gente acredita, através inclusive da educação que recebemos dos nossos pais, de assumirmos todos aqueles compromissos e tudo mais. Sim, nós vamos assumir, mas se a gente tiver um nível de consciência acima disso, então a gente vai ver com outros olhos os problemas que possam ocorrer, e a gente vai usar essa facilidade de enxergar o problema na dimensão exata. Se você tem Deus dentro de si e conscientemente, permanentemente você sente isso, você pode às vezes até tomar um choque naquele determinado momento. Me aconteceu tal coisa, fez isso, aconteceu aquilo, preciso disso. Sim, mas quando você sente a presença divina interior, você consegue enxergar isso com outros olhos. Em cada atitude, cada pensamento, a mente o coordena supondo saber. Esse é um grande problema. A nossa mente, ela não sabe quase nada, né? Comparado ao que a nossa alma tem de potencial em sabedoria, é infinitamente pequeno. Seria na proporção de 100 para 1. Então o que a mente sabe é 1% do que a alma tem de acesso à sabedoria infinita. E nós precisamos acessar essa sabedoria infinita para a gente poder viver com paz, com tranquilidade, e sendo aquilo que brota do nosso ser, e não aquilo que a gente acha que a mente racional, eu devo agir assim. A gente esquece a nossa intuição interior. Agora, como a gente vive muito materialmente, né? Então não é uma crítica, é simplesmente o quê? Quando a gente vive materialmente, quando a gente vive terrenamente, isso é bom porque a gente se satura dessa vida e a gente vai buscar. Então, não critique, não importa o momento que a gente esteja, a gente deve realmente fazer com que esse problema de viver de forma mundana, de forma terrena, de forma material, de forma mental, a gente possa saturar-se disso e permitir que a gente desperte para uma coisa muito mais profunda, tá? Justamente Deus permite que a gente passe por isso para que a gente possa ter essa saturação, porque tudo aquilo que você cansa, um dia você vai lá e faz diferente, tá bom? Continuando, nós estamos assim, escravo, atado a toda loucura mental, sua vida torna-se um caos. Então a maioria da vida das pessoas, ela fica caótica, ela fica o quê? Ela não tem um sentido, ela fica sem uma direção, ela fica sem um propósito às vezes, né? Então, e as coisas vão acontecendo de forma muito sucessivas, e com isso a gente se envolve com isso. Então a gente se envolve com a política, a gente se envolve com tudo que possa ocorrer aí na parte econômica, na parte financeira, na parte dos filhos, o que aconteceu com a família, nas doenças e todos os problemas, né? Então as dificuldades, às vezes a moradia, às vezes a parte financeira, tudo a gente fica ali atolado, né? E atado, amarrado, e nós vivemos de uma forma escravizada sem enxergar de um patamar de cima o que realmente é a realidade, tá? Então a vida torna-se, a maioria das pessoas, vivendo como um caos menor, outros vivendo num caos muito maior, mas infelizmente vivendo, tá? Você cria o sofrimento, a gente não percebe isso, né? Porque, por exemplo, as frustrações, tá? Por que a gente se frustra? A gente se frustra porque a gente tem a inconsciência, né? A gente não tem consciência de que se a gente espera alguma coisa, a gente cria então agora no presente, nós não estaremos vivendo no presente. Só se frustra aquele que não vive no presente. Por quê? Ele projeta no futuro, eu vou fazer tal coisa, e tal coisa vai me acontecer. Se eu estou fazendo isso hoje para alguém, esse alguém um dia vai me retribuir. E aí quando você espera desse alguém e ele não faz, ou aquele projeto que você fez no futuro não ocorreu naquele momento, ou então até a natureza divina não permitiu que aquilo fosse realizado, pronto, vem a frustração. Então perceba que a gente acaba gerando o que a gente chama de sofrimento, ok? Então perceber isso é muito importante, que a gente perceba que muitos dos sofrimentos somos nós que às vezes trazemos muito perto os problemas, e quando a gente põe os problemas na direção dos nossos olhos e coloca ele num tamanho muito grande, muito próximo, a gente não enxerga maneiras de saída, né? Então, se a gente enxergasse de cima, se a gente enxergasse numa posição privilegiada, sentindo o nosso interior poderoso, com Deus dentro do nosso ser, o que aconteceria? Nós teríamos uma visão completamente diferente. É fácil de entender. Basta a gente perceber, por exemplo, que se você tem medo, por exemplo, de uma barata, tá? Ou tem gente que tem medo de algum bicho, fica sonhento, alguma coisa,
Mas se você simplesmente sabe como contornar aquilo, agora se você imaginar que aquela barata é simplesmente um touro daqueles que eles têm na Espanha, lá um miura, que possa te fazer um mal terrível, inclusive te matar, evidentemente você vai entrar em pânico, tá? Então a gente vê uma pessoa que tem medo daquilo, por exemplo, tem pessoas que têm medo de sapo, tá? Então o que acontece? Ele imagina que aquele ser pode trazer a morte para ela, né? Então ele vê aquilo, eles têm um medo terrível, sendo que os sapos são inofensivos aos seres humanos, né? Exceto alguns que têm toxicidade, se você caso ingerir ou tiver tocado nele, caso contrário não acontece absolutamente nada. Então, perceber isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente o que faz? Se você traz aquele problema, né, da barata e põe a barata como sendo aqui uma coisa intransponível, agora por que o outro ser simplesmente pisa na barata e continua a sua vida, né? Então a gente precisa entender que muitos dos nossos problemas, né, nós estamos dando só um exemplo, mas quanto mas porque o problema é do meu filho, o problema é da minha filha, é da minha mãe, então ele é enorme, é intransponível, e aí você não enxerga todo o horizonte e não encontra as soluções, né? Não encontra, na verdade, né, nem bem as soluções, você não transcende aquele problema, se você não enxerga aonde estaria a porta, a saída, tá? Então, se a gente põe o problema muito de frente com a nossa visão, nós não conseguimos enxergar as saídas, né, que a própria existência nos dá, ok? Então a gente vai acabar criando uma quantidade de sofrimento e muita dor, e às vezes, muitas vezes criando dor e sofrimento para outros também que estão ao nosso redor. Tudo isso é uma ilusão, tá? A gente vai perceber que quando a gente está numa dimensão muito superior, por maior que sejam os problemas, por maior que sejam as dificuldades, tudo tem uma maneira de se enxergar de uma forma mais divina, de uma forma mais profunda e perceber o quanto eterno nós somos dentro de nós mesmos. Se a gente não perceber isso constantemente, a gente vai sofrer sempre, tá? Então a gente tem que perceber tanto a indestrutibilidade do nosso ser, né? Mesmo que aconteça qualquer coisa com o nosso corpo físico e venhamos perder até a nossa vida, como também com as pessoas que estão ao nosso redor, que são nossos entes queridos, nossos amigos, a mesma humanidade, as pessoas que a gente vê aí nos noticiários e tudo. Não adianta ficar só compadecendo com tudo isso, a gente entender que tudo isso existe uma finalidade divina, que é um aprendizado, né? Por mais sofrimento que apareça, por mais problemas que se tenha, por mais tragédia que seja, isso tem um fim, que na verdade é um aprendizado, e esse ser espiritual indestrutível, ele é eterno, e a gente precisa sentir isso sempre para não sofrer, tá? A meditação diária trará a consciência, essa que é a chave. A meditação diária trará a consciência a gente. Com ela, seus olhos se abrirão, sua mente comandará seu ser inspirada no divino interior. Então a gente precisa estar constantemente consciente. É um exercício que não é muito simples, porém não é difícil, tá? Quando você pensou em aprender a escrever, a ler, a gente poderia falar, nossa, mas é uma coisa complicada, quem olha pela primeira vez, uma criança e tal. Mas vamos lá, vamos fazendo que a gente vai aprender. Então o que vai acontecer? A gente tem meios de permanecer a maior parte do tempo do nosso dia conscientes. E como a gente faz isso? Através da meditação. A meditação diária ela vai acabar se tornando uma meditação permanente. Então se a gente faz isso com frequência, a gente vai conseguir permanecer acima e enxergando o mundo e tudo que aquilo que ao redor da gente ocorre possa ser uma fonte de aprendizado para o nosso espírito, para a nossa alma, tá, ok? E isso vai enobrecer a nossa experiência aqui na Terra e ao mesmo tempo vai enobrecer a fonte divina, né, que nos criou também, porque nós somos parte dela. Então o que acontece? Relaxe e permita que a alma comande os seus pensamentos, tá? Então, os pensamentos eles teriam que vir de forma muito mais inspirada e não muito racional. A gente aprende justamente ao contrário, pense numa solução, pense nisso, raciocine naquilo e tal. Não, a gente teria que viver muito mais de forma intuitiva, muito mais de forma assim, com presença, principalmente no presente. Então, abandonar um pouco dos padrões do passado. Você pode ter a experiência do passado, lembrar e recordar as experiências do passado, mas precisa ver se a gente não está preso a esse passado. Porque um dia eu tive um amor que foi frustrante, então não posso me apaixonar mais. Será isso uma verdade? Tá?
Como eu tive uma experiência drástica de ter um filho com algum problema e tudo mais, também não quero mais lidar com crianças, não quero. Sempre, isso aí, o que está acontecendo? Você está se isolando e pondo um padrão em cima das coisas como se tudo fosse igual, né? E tantas outras, né? Tantas outras situações. Então, o que acontece? Primeiro, você deve relaxar, por isso que a gente fala da meditação, permitindo que a alma comande seus pensamentos, e aí ela tome as atitudes, tá? Porque quando a alma toma as atitudes de forma consciente, e que ela dirija a sua vida, tudo sairá conscientemente perfeito. É diferente, porque daí não seremos nós que estamos agindo, seria a fonte divina, que tem aqueles 99% a mais de sabedoria e não de conhecimento, que estará agindo em nossa vida. Se a gente agir assim, o que acontece? No momento que a gente expande a nossa consciência, e a gente mantém essa consciência permanentemente, 24 horas por dia, se possível, né? Então a gente fala que a gente pode estar meditando 24 horas por dia. O que vai acontecer? Mesmo estando na Avenida Paulista, com todo o burburinho do lar, você pode estar ali presente e consciente, e deixando que a sua inspiração, que a sua intuição, que a sua alma esteja no comando. Aí você tem condições de fazer as coisas muito mais perfeitas, né? Aquilo vai brotar do seu ser de qualquer maneira, a bondade, o respeito, o amor, a dignidade, a ética, a moral, todas essas coisas vão brotar naturalmente. Você não precisa de um esforço para ser bom. Então, treino para ser bom, treino ou lei que faça você ser bom, isso soa artificial. Não foi isso que o próprio Cristo, que o próprio Buda, que o próprio Krishna nunca ensinou, né? Todos esses ensinamentos, eles foram em direção para que a gente faça com que as benevolências e aquilo que for de bom nosso, ele brote de nós de forma natural. Então, quando a gente toma consciência, a gente passa de uma situação de sermos o autor daquilo para ser simplesmente o meio. Então, você vai ser aquela mão, você vai ser aquela palavra, você vai ser aquela atitude, você vai ser que faz, não porque você tem uma lei lá atrás que diz seja bom, senão você vai para o inferno, seja bom, seja honesto, seja isso, seja caridoso. Não, isso aí é uma coisa artificial. Então a gente conhece muita gente que ele é muito artificial, ele vive constantemente temendo uma lei que se diz ser contra esses tipos de atitudes. Então você fazer as partes antagônicas, que eu nem vou repetir aqui. Então eles querem ao contrário, né? Então eles fazem ao contrário, eles vivem um esforço terrível, né? Constantemente. E quando a gente deixa brotar isso vindo do nosso interior, o que vai acontecer? Completamente diferente, porque você se torna um instrumento do divino, ok? Basta, deixe de viver como uma marionete. Então a gente está pela mente, como se alguém tivesse com os cordéis, mantendo a gente dentro de uma marionete. Só que a marionete, ela tem o pezinho dela lá assim, e os cordéis vão mexendo, então ela obedece àquele que no caso é a mente, está mandando fazer. Faça isso, trabalhe, faça aquilo, faça assim, não faça assim, manda e desmanda de forma, às vezes até baseada em princípios e tudo mais, mas não no interior. Então, às vezes, você tem, por exemplo, um padrão que você tem que ser caridoso, tá? Então, o que acontece? Só que tem momentos que, se você fizer caridade, em vez de você fazer um bem àquele ser, você está fazendo um mal, né? Porque vai prejudicá-lo, porque ele vai se habituar àquela caridade, ele vai se habituar a certos padrões, e aí nem sempre vai fazer bem. Então, se você não tiver a intuição interior em saber o momento de ser bom, né? De ser, às vezes, duro, firme, às vezes dar uma palavra de firmeza para aquele ser, você faz ao contrário. Você não, mas como eu aprendi que eu tenho que ser caridoso, então eu faço sempre assim. Então a gente pode estar fazendo não aquilo que realmente deveríamos fazer. Nós estamos fazendo o que a gente chama de um ato inconsciente. Então isso pode acontecer com amor. Meu filho, ele precisa ter tudo, tal. Vocês devem conhecer dezenas de pessoas que fizeram de tudo por seus filhos. Sabe o que aconteceu? Esses filhos hoje, com aquele amor incondicional, mas de forma inconsciente, eles destruíram a vida desse filho, que hoje não quer absolutamente nada com a vida, vive um sofrimento terrível, não trabalham, nunca estudaram. Então a gente conhece isso, né? Então o que acontece? Não, mas o caso que eu aprendi lá nos meus ensinamentos da minha religião,
das Escrituras que eu tenho que fazer o bem. Então tudo eu vou fazer pelo meu filho, tudo aquilo que eu não tive eu vou fazer pelo meu filho. Então o que aconteceu com esses seres, né? Mas eu tenho que perdoar. Aí ele perdoava tudo também dos filhos e tal, só que ele criou um filho completamente, às vezes, fora da realidade. Ele não tinha a mínima intenção de fazer isso, mínima, nem sonhava que ele estava. Por quê? Porque ele deu a ele, aquele ser, um amor inconsciente. Porque tudo tem que ter consciência. Se você tem consciência, você vai. Aí o bem é feito com consciência, o respeito é feito com consciência, o amor é dado com consciência, porque daí ele tem a medida certa, certo? Senão você tira até a experiência do outro, né? Ele não aprende, né? O mundo não é assim, ele vai ser uma pessoa fora do mundo. Então a gente ter que amar ao ponto de que ele tenha o direito também de ter as experiências dele e aprender. Então a gente vê que não é só do lado do mal. Percebam isso, né? A consciência ela precisa estar presente também na parte do bem, na parte da benevolência, na parte do amor, da caridade, do afeto. Tudo tem a sua medida. Se a gente não tiver medidas em tudo isso, a gente simplesmente, apesar do bem, a gente destrói, tá certo? Por isso a necessidade da consciência plena. Então, deixe de viver como uma marionete. Porque a marionete, você pensa, não, eu tenho aqueles padrões de benevolência e tudo, eu tenho que praticá-los todos. Esqueçam as práticas, deixe isso fluir de dentro de você. Com isso, você consegue, com as meditações, repita essas meditações, a gente vai passar várias delas. E essas meditações vão fazendo você cada vez mais estar presente no dia a dia e perceber no seu interior o quanto tem de sabedoria lá dentro. E aí a gente vai agir não por nós, mas sim inspirados no que tem dentro de nós, que é muito mais sabedoria do que a mente possa imaginar, ok? A ponto de não permitir que as cordas da mente permaneçam esticadas. Então, se você flutua, tá? Se a gente fique tão leve, então seja tão leve a ponto de não permitir que as cordas da mente fiquem, então a gente fica leve, as cordas mexem, mas quem age somos nós. Mas quem somos nós? Nós somos seres espirituais e que temos um corpo. Então quem tem que coordenar é a parte espiritual e não o nosso corpo, não a nossa mente, que é simplesmente um material para servir de memória, para servir para as nossas necessidades básicas, para a gente chegar de manhã, levantar, sentir o apetite, você vai lá, toma o seu café da manhã, você fazer certas coisas automáticas, cumprir seus deveres, fazer seu trabalho, trazer seu alimento para casa, poder suprir sua família. Sim, essa parte é fundamental, porque senão a gente rejeitaria essa experiência divina que Ele nos deu, né? Ele nos deu essa oportunidade de dar, a fonte nos deu essa oportunidade, né? O nosso Pai deu. Então a gente não deveria jamais refutar isso, não é por isso que a gente vai deixar de cumprir qualquer das nossas obrigações. Tudo bem. Agora, você flutua com liberdade, então flutue com liberdade, baile com o divino, voe com o todo, viva-o intensamente. Então, você viver, você flutuando, você estando com a mente ao lado para te auxiliar, porém, mas quem coordena a sua vida é a tua alma. O que vai acontecer? Não vai ter o peso e nem a mesma responsabilidade, ao contrário, você não vai se tornar irresponsável, ao contrário, você vai se tornar muito mais responsável, você vai se tornar muito mais amoroso, muito mais benevolente, muito mais caridoso, muito mais presente, muito mais amistoso e tudo mais, tá? Todas as qualidades do ser brotam daquele ser que é consciente e que vive no presente. Não fica, meu Deus, o que poderá acontecer no futuro se tal coisa, tal político tomou tal atitude? O que poderá acontecer no futuro se tal... E assim não faz a menor diferença. Viva o momento, a gente não tem controle nenhum desse futuro. A gente pode tomar consciência daquilo e ver e se intuir para ver o que a gente pode providenciar. Mas se envolver emocionalmente com isso, a ponto de ter medo e tudo, não adianta, a gente não sabe nem se amanhã nós vamos estar aqui. Quanto mais um futuro longínquo. O que vai acontecer com nossos filhos? O que pode acontecer com isso, né? Então, não é assim. A gente deve, então, sob a luz da consciência, promovida então pela meditação, tá? Então, quando você medita, você começa a expandir cada vez mais sua consciência. As cordas podem permanecer presas em seus membros, daquelas marionetes, como a gente pensando como fosse, mas até mesmo em sua cabeça, ou seja, aquela cordinha que nos prende até o topo, né? Com o marionetista trabalhando, que seria a nossa mente. Mas se anula a força da gravidade, então quando você flutua, e com isso
total leveza, total liberdade, vive-se assim a pluma da realização. Ok? Então o que acontece? Nós estamos aqui para nos realizar. A gente está aqui para que o nosso Pai se realize através de nós. Agora, se a gente continuar no nível mental como a gente sempre viveu, né, e nós aprendemos isso, existem entidades que programaram, né, vocês sabem do que eu estou falando, escuras, que nos programaram para a gente vivesse completamente presos a tudo isso. O que acontece? Isso é muito triste porque a gente acabou formando como se fosse um bloqueio. Nós acreditamos tudo no que é muito concreto, no que é muito real, no que é muito assim, só material, no que é muito terreno, né? E com isso a gente acaba nos destruindo, a gente acaba sendo um ser que vive assim completamente perdido. E o que a gente precisa? Nós estamos num momento muito importante onde a gente precisa perceber que nós somos muito mais do que essa vida, posso dizer assim, limitada que nós temos aqui, tá? Então nós precisamos tomar essa consciência e é por isso que nós estamos fazendo essas explanações para que vocês possam ter também uma maneira de eu compartilhar esse tipo de ensinamento para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham um novo nível de consciência. Não adianta apenas ficar sabendo que existiu toda essa dominação e que as revelações agora estão sendo tomadas. Sim, essa é uma etapa. Tá? É bom porque a gente se frustra, né? A gente pensava ser uma coisa e no fim a gente toma consciência que é outra, né? Então a gente está vendo aí todas as revelações, né? Nós estamos realmente na época das revelações, por isso que eles falam que é apocalíptica, né? Que o apocalipse justamente significa em grego revelações, revelações duras, revelações firmes, revelações que fariam o homem despertar. Então, o fato de despertar não significa que você está expandindo a consciência, você está simplesmente tendo um estímulo para que a consciência se expanda. Tá? Então, por isso nós necessitamos desse aprofundamento. Então, a gente quer, através desses próximos vídeos, a gente fazer com que vocês todos possam ter o que simplesmente a gente possa transformar a nossa vida uma pluma e que a gente possa viver essa pluma da realização. Por que pluma? Porque a gente poderá ficar como se fosse flutuando, né, a sabedoria divina que nos faz ter consciência de que as coisas não são tão sérias como a gente imagina. Né? Nós é que estamos trazendo a proximidade muito aos nossos olhos e fazendo com que muitos problemas se tornem assim, talvez até intransponíveis. Né? Esses problemas não são assim. Nós precisamos estar consciente permanentemente para que a gente possa realmente vir a ter essa vida de realização, ok? Eu deixo um abraço carinhoso para todos e espero que vocês possam compartilhar isso com outras pessoas, né? E a gente está aqui para ajudar o que puder, tá bom? Tudo de bom a todos.